principalmente a alegria da salvação, que ela supere todas as nosso cansaço, a nossa limitação do dia, em nome de Jesus. É bom retornar, tivemos aí alguns dias de descanso, e estivemos visitando o campo, o nosso primeiro campo, né, de pastoreio de janeiro de 2004 a dezembro de 2008. Nós estivemos lá e foi muito bom rever os irmãos, pregamos lá também. Então, assim, foi um momento muito, muito bom, muito prazeroso para a nossa vida. Mas sentimos falta dos irmãos, tanto é que visitei aqui domingo passado, e a minha palavra foi justamente a que, se me tratassem bem, eu voltaria, né? Se eu voltei, é porque me trataram bem. É bom estar com os irmãos. É difícil sair e ficar fora da igreja, né? Vamos para o nosso estudo, vamos dar continuidade. Por favor, projeta para nós os nossos slides. Nós estamos trabalhando a respeito de Deus. E talvez seja um dos módulos mais longos, porque tem muita coisa para a gente aprender, e por mais que a gente aprenda, nunca aprenderá o suficiente, nem na eternidade nós entenderemos Deus na sua plenitude, porque Deus é infinito. E vamos hoje trabalhar sobre esse atributo de Deus, o atributo da onisciência, a onisciência de Deus. Muito bem, vamos para o nosso texto bíblico, Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Eu quero ler e vou ler no microfone, porque quem está em casa só ouve a igreja lendo, mas não dá para entender bem. Então, vou usar o microfone para que quem esteja em casa também possa acompanhar bem. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Leamos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Este versículo, ele é muito direcionador, mas é muito desafiador também. Ele procede a informação do que a palavra de Deus é viva, e quando ele diz que a palavra de Deus é viva, então ele está dizendo praticamente que a palavra de Deus é o próprio Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ela não só é viva, mas ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir almas e espíritos, juntas e medulas, e ela tem ainda o poder de trazer discernimento dos pensamentos e propósitos do coração. E aí, ao mesmo tempo, ele diz, e não há criatura que não possa ser, que não seja manifesta na sua presença, ou seja, da sua palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, há uma junção da palavra de Deus com o próprio Deus, por isso ela é viva. Vamos para uma definição, para você acompanhar comigo, por gentileza. Leia, por favor, comigo essa definição. Leamos. A onisciência é um atributo só de Deus, pelo qual tem ele conhecimento total e ilimitado de tudo o que é e pode ser, incluindo o passado, presente e futuro, bem como os pensamentos e sentimentos de todas as criaturas. Ele sabe tudo de forma completa e exaustiva. Eu quero parar um pouquinho como uma parte ainda introdutória, mas também já trazendo muita informação nessa definição, porque tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa trazer à mente aqui. A primeira coisa que a gente precisa trazer à mente aqui é que a onisciência é um atributo somente de Deus. Muitas pessoas têm muito medo do diabo. Eu já vi pessoas que, se tiver um endemoniado, ele sai correndo, ele passa de lado e vai embora porque tem medo do diabo. E muitas vezes não respeitam nem obedecem a Deus.
que, diferentemente do diabo, ele conhece o coração, conhece a mente e sabe todas as coisas. Então, esse atributo da onisciência, ele não é trazido para a criação, para aquilo que foi criado, e o diabo também foi criado. Só Deus tem este atributo da onisciência. Não somente Deus tem esse atributo, mas esse atributo, ele diz que Deus tem conhecimento total e ilimitado de tudo. Isso aqui é muito interessante, porque pensa comigo aqui, como que os atributos de Deus são muito mais do que a gente pode imaginar. A gente fica assustado com a Trindade, né? A gente fala, porque a Trindade, não dá para explicar a Trindade. Mas você consegue explicar também os demais atributos de Deus, tal como a onipresença? Deixa eu dizer para você, Deus está no seu coração, está no coração dos demais, que são dele, está aqui, está em todo lugar, e Ele está todo em todo lugar. Deus não é grande para estar uma parte aqui, uma parte lá, não. Ele é grande ao ponto de estar todo em todo lugar ao mesmo tempo. Assim também é a onisciência. Agora pensa comigo, Ele sabe e lida com tudo aquilo que você está pensando, pensou ou pensará, ao mesmo tempo que Ele sabe tudo de todos os pensamentos que aqui estão, ao mesmo tempo, não só daqui, mas de todo ser criado. Ele sabe todos os pensamentos. Então o Senhor, essa onisciência, Ele dá a Ele um conhecimento total e ilimitado sobre tudo, incluindo passado, presente e futuro, e os pensamentos e sentimentos de toda a criatura. E é muito interessante a gente pensar sobre isso aqui, porque quando você tem uma visão correta da onisciência de Deus, uma visão correta de Deus como onisciente, isso delimitará toda a nossa vida dentro de um culto que você tem a Deus. E você saberá algumas coisas importantes que você não pode pensar em fazer, nem mesmo pensar, né? Nem sentir vontade de fazer, porque Ele já conhece todas as coisas. Vamos aqui, só para resumir o que está trazendo aqui o nosso texto básico. O nosso texto básico, que é o Hebreus 4:13, a primeira coisa que ele vai afirmar é que todos são manifestos na presença de Deus. Nada nem ninguém pode se esconder de Deus. Estão descobertos aos olhos de Deus e todos expostos, e eu coloquei a expressão ali, aqui, irresistivelmente, na palavra patente a Deus. Por quê? Porque essa palavra patente do original tem um significado bastante interessante, porque ele traz consigo não apenas uma manifestação de visão, de conhecimento da situação, mas algo que traz consigo certo juízo. Esse termo usado, traduzido por patente, o original dele aponta para o momento em que o pescoço do animal era exposto para ser cortado no sacrifício, ou quando alguém ia ser decapitado, que se curvava e expunha o pescoço para ser cortado. Então a grande questão aqui é essa, que não é só uma questão de ser conhecido, mas é de ser preparado para. Então o Senhor tem todo o conhecimento sobre todas as coisas, dentro desse aspecto importante que nós acabamos de falar. Bom, quando nós pensamos nessa questão da onisciência de Deus, Deus sendo onisciente, para Deus não existe, e esse é eu que estou falando, tá, gente? Não existe passado, presente ou futuro. Para Deus não existe tempo, Ele é eterno. Essa questão de tempo é uma questão, é Deus nos fazendo, igual a gente pega a Ana Júlia, pega o Ângelo e começa a pegar na mão para tentar escrever alguma coisa, riscar alguma coisa, tentar ensinar alguma coisa. Deus nos trata como se nós fôssemos bebês, porque nós não conseguimos entender a grandeza desse Deus que nós temos.
Esse Deus que nós servimos, a nossa mente, ela fica muito aquém, infinitamente aquém daquilo, da grandeza que é o nosso Deus. Então Deus tem que fazer algo muito, muito simples para que a gente possa entender. Por isso, às vezes, nós ficamos incomodados quando fala assim, Deus se arrependeu de ter feito o homem. É porque se não falar de outra forma, não vamos entender. Tem que falar de uma forma que nós entendemos. Então, para Deus não existe tempo. Para Deus não existe passado, presente e o futuro. Para Deus é como se tudo fosse presente. Deus se lembra da criação como se fosse hoje, os detalhes da criação. Deus se lembra da vida, da gestação, do nascimento de Moisés, do rio, da filha de Faraó pegando, levando para casa, as primeiras palavras faladas por Moisés. Ele sabe tudo isso aqui e agora, ele sabe o que está acontecendo aqui agora e sabe até a eternidade. Então Deus não se prende a tempo. Ele criou o tempo para que nós entendamos as coisas e estejamos na criação, mas Ele é infinito sobre isso, por isso Ele é onisciente. Nada lhe é oculto, nem desconhecido, nada lhe cai no esquecimento. Vamos ver isso aí? Daniel 2:22, por gentileza. Achando, pode ler bem alto. Olha só, a clareza daquilo que Deus é. É tão bonito você ver isso, porque, sabe, há uma dificuldade nossa referente ao pecado. Algumas pessoas pensam que Deus ficou assustado com Adão quando Adão pecou, né? Adão pecou. Mas não tem, se ele perdeu alguma coisa para que Adão o surpreendesse, Deus não é Deus. Deus não é Deus. Então, Daniel mostra isso a respeito de que Ele é luz e tudo traz ao seu conhecimento. Isso deveria ser suficiente para a nossa vida, para nos conduzir de maneira espetacular a uma adoração ao Senhor. E é isso, irmãos, que eu estou inteiramente preocupado conosco. Sabe, nós temos, pela graça de Deus, a revelação do que nós chamamos fé reformada, que é o retorno às Escrituras Sagradas, como a única regra de fé e prática. E nesta palavra, Deus se revela a nós, como estamos vendo aqui agora, e muitas vezes isso se torna tão comum ouvir como comer arroz com feijão. Já percebeu que você come arroz com feijão, você nem percebe que você comeu arroz com feijão? Porque já é uma coisa tão comum. Às vezes nós tratamos dos atributos de Deus como se fosse algo tão somente comum. E aí, quando nós falamos assim, Deus Ele é onisciente, sabe tudo, isso não mexe com o nosso coração, deveria mexer. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, falando da doutrina da justificação, em Romanos capítulo 11, 33 a 36. Vamos ler, por gentileza. Esse texto ele é uma adoração maravilhosa, deve fazer parte da nossa vida. Podem ler, por gentileza. Você percebeu o que você acabou de ler como parte final? Porque dele, como fonte, origem, causa, por ele, não só é a causa, mas ele executa tudo que há na terra, e para ele são todas as coisas. Quando nós olhamos para esse Deus onisciente, nós deveríamos também expressar a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. E assim,
O nosso coração deveria se quedar diante do Senhor de tal grandeza. Deus é onisciente. E dentro agora dessa onisciência de Deus, eu quero trabalhar algumas coisas importantes para que a gente possa ler. Primeiro, falando a respeito de Deus, Caim e você. Salmo 139, 2 e 4 primeiro, e depois Ezequiel 11, 5. Por gentileza, aqui o meu lado da direita, o meu lado direito aqui, Salmo 139, os versículos 2, pode ler o 3 e 4 também, que são lindos, e o meu lado aqui, que da minha esquerda, Ezequiel 11, 5. Por gentileza, Salmo 139, 2, 3 e 4. Por gentileza, lê bem alto. Ezequiel 11, 5. Olha que coisa maravilhosa o Senhor falando. Sabe essas coisas que vocês vão pensando aí? Eu as conheço. Agora, veja bem, pensa comigo um pouquinho. Tanto Salmo 139 quanto Ezequiel, pensa comigo sobre isso. Quantos pensamentos você tem por dia? Agora, põe isso por toda a população viva. Põe isso por toda a população viva. E Deus sabe de todas elas, de todos eles, os pensamentos, sem que eles ainda apareçam. Tanto é que o salmista diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor conhece todos os nossos caminhos. Agora, quer ver uma coisa muito importante? Primeiro, olha só, quando você pensa nessa questão relacionada ao que está trazendo, Adão não pôde se esconder de Deus, muito embora o tivesse tentado. O que Adão fez? Pecou, chamou Eva para se esconder, aí Deus faz aquelas perguntas que não tem nada a ver com querendo saber onde está, mas é uma pergunta de juízo, uma pergunta didática, uma pergunta para dizer: você não está na minha presença? Não se escondeu de Deus, ele não se escondeu de Deus, Adão não conseguiu. Caim resolveu matar o seu irmão lá no campo, para ninguém ver, para que ninguém soubesse, mas ele o matou diante dos olhos do Senhor, e o Senhor o repreendeu. O Senhor disse: o sangue do teu filho, de Abel, teu irmão, clama por mim na terra. O Senhor viu quando Caim matou o seu irmão. Não só aqui, mas você tem também relacionado a Sara e a Acã. Quando você tem a questão de Sara, ela ouve o anjo falando para Abrão assim: olha, daqui um ano, Sara e você estarão segurando um bebê. E Sara já tinha aí 89 anos. Adão já tinha 99 anos. E Sara, diz o texto, que riu no seu íntimo. E Deus diz: está rindo, né, Sara? Não, está sim. Não tem como fugir disso, não tem como fugir de Deus. Nós temos também Acã. Acã pensou que tinha roubado e escondido a placa de ouro, mas Deus enxergou a placa de ouro, não só no momento que roubava, mas lá debaixo do tapete, no buraco, na sua tenda.
Não tem como fugir, não tem como escapar de Deus. E Israel teve problemas sérios por causa disso. Nós temos também a questão relacionada a Davi e Ananias. Primeiro, Davi, ele pensou que podia, com seu coração pecaminoso, maldoso, tramar contra Urias, não só em tomar a mulher dele, mas matá-lo. E quando ele está muito tranquilo com a mulher do seu próximo e com um assassinato nos seus ombros, a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Aqui vem de sentença, mas com o Senhor não. O Senhor o chamou e disse: tu és o homem. Não apenas ele, mas nós temos também aqui Ananias e Safira, que não esconderam o seu pecado diante do Senhor. Então são pessoas e exemplos de pessoas que passaram tentando esconder do Senhor, e a onisciência de Deus fez com que eles tivessem, vou usar uma expressão, cara quebrada, porque não puderam expressar ou fazer alguma coisa contra o Senhor. Isso revela a onisciência de Deus. E nós temos agora que essa onisciência de Deus, ela é odiada pelos ímpios. Por favor, 2 textos aí. Oséias 7, 2 e João 3, 20. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade? Agora, pois, os seus próprios feitos, o céu, acham-se diante da minha face. Então, antes de ler aqui o João 3,20, era o povo dizendo assim: não, eu não quero saber que o Senhor não, eu não quero trazer à memória que Ele sabe dos meus pecados. E é isso que o mundo tem feito. O mundo tem ficado cada vez mais irado contra Jesus, e por isso matam os servos do Senhor, porque os servos do Senhor expõem a sua sujeira. E eles odeiam a Cristo e não querem ter a consciência do pecado. Nós temos visto pessoas sendo executadas por princípios cristãos. E eu vou dizer, a questão é contra Jesus, nem contra a pessoa, é contra Jesus. Porque a luz de Jesus incomoda. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Oséias 7,2, é como se o povo dissesse: não me instrua, não me fale, como eu não quero saber se Deus sabe. Mas Deus sabe todas essas coisas, deixou muito claro. Olha o que diz João 3,20. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. O que eles fazem? Eles não querem a presença de Deus. Eles odeiam saber que Deus sabe, e que sabe tudo. E que sabe tudo desde o início ao fim. Que Ele pensa ou deixa de pensar. Que Ele faz ou deixa de fazer. Deus sabe. E eu coloquei ali numa tradução da Nova Bíblia Vida, porque eu achei bastante interessante, mais explicado, Salmo 98. Vamos ler juntos aqui? Está projetado? Pastor, posso ler o Oséias na outra versão aqui? Pode. Diz assim: nunca passa pela cabeça destes homens que têm uma ficha completa com todos os crimes que praticaram. Eles estão salpicados com resíduos do pecado do cabelo ao dedão do pé. Posso ver quem eles são e o que fizeram. Então, fica mais explicado. O que acontece? Eles acham que Deus, eles não querem que Deus saibam, eles odeiam saber de Deus, mas Deus tem a lista. Gente, Deus vou usar uma expressão para que a gente possa entender, Deus é a memória do caixa eletrônico. Quando você aperta lá e pede o seu extrato, e ele vai e mostra o que você tem. Aí você vai lá com a vontade de ter lá uns cruzeirinhos lá, você aperta lá, vê o zerinho, mas sem ter o número 11, sempre o zero vem do lado esquerdo, aí complica. Mas o que sai ali é o que você tem. Não adianta você colocar ali, não vai sair lá que você tem 100 mil reais, se você tem 10 reais, não vai ter jeito. Então Deus conhece, é como se fosse a memória daquela máquina, só que a memória é imperfeita, e Deus não é imperfeito, Ele vai fazer isso com o seu coração. Vamos então o Salmo 98 juntos? Nossas obediências aparecem todas diante dos seus olhos,
como a luz da sua presença, o Senhor revela nossos pecados secretos. Lembram que eu falei para vocês que estabelecer o lugar secreto de oração é desafiador, porque quando você começa a orar e ler a Bíblia no lugar secreto, a primeira coisa que Deus faz é lixar o seu coração. Deus começa a mostrar quem você é, e você sai mais perturbado do que entrou, porque você percebe o quão mal você é, e Deus vai tratando isso à medida que você vai se aproximando dele. Então, tudo aquilo que nós somos perto do Senhor não tem nada escondido. Nada escondido. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo que esta onisciência ela é odiada e rejeitada pelos ímpios, para os crentes, ela é louvada. Por que razão? Primeiro, por ela, o crente é consolado. Vamos ver o que diz Jó 23:10, por gentileza, todo mundo bem alto. Por ela, o crente é consolado. Jó 23:10. Podem ler. Você já percebeu uma coisa, que nós gostamos muito de tentar provar para as pessoas aquilo que nós somos e que as pessoas querem que sejamos? E às vezes trazem mentiras sobre nós, e às vezes trazem acusações contra nós que nós não fizemos, mas perante os que ouvem, nós nos tornamos alguém reprimido, condenado, e a saber que Deus sabe, para aquele que não praticou e ainda assim é acusado, é confortador. Por que razão? O que pode fazer o homem? O máximo que o homem pode fazer é o que aquele rapaz fez lá nos Estados Unidos semana. Dar um tiro no rapaz e tirar-lhe a vida, porque ele defendia princípios cristãos. Mas para a família, inclusive a esposa desse rapaz, né, que morreu, a promessa da Bíblia é: nem a morte poderá nos separar. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Então, se Ele vê todas as coisas, e é Ele que vai nos julgar, então eu não preciso temer, eu posso ser consolado com esta onisciência. E aí eu me viro para o mesmo texto de Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e está à direita de Deus, o Pai, intercedendo por nós. Então, saber que Deus conhece o meu coração, apesar da minha falibilidade, apesar do meu pecado, apesar dos meus atos que não glorificam o Senhor, mas Ele sabe que eu criei em Jesus, que a graça dele me alcançou e que eu tive uma resposta por causa do Espírito Santo. Ele conhece a minha vida e isso me dá paz diante de Deus. Mas não é só o conforto, ele também nos confronta e corrige. O Salmo 139, 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24. Você já orou isso? No Salmo 19, que não está aí, o salmista fala até assim: perdoa-me os pecados que me são ocultos. Porque às vezes se torna tão comum o pecado na vida da gente, e a gente começa a viver como este mundo, de uma maneira tão para este mundo, que a gente perde a essência da santidade de vida.
E às vezes nós temos que orar ao Senhor: sonda-me. O que é sondar? Uma pergunta, quero ouvir enquanto eu tomo um pouco de água de coco aqui. Examinar. Vamos pensar aqui no ato da saúde. Passar uma sonda. Quando você faz o cateterismo, é isso mesmo? Eles colocam uma sonda pela veia. É isso mesmo? Essa é a pessoa da saúde aí. E passa a sonda. Significa que Deus está colocando no nosso coração uma sonda e penetrando dentro das veias do coração, do pensamento, e indo onde você nem mesmo imagina. Está orando para isso, para que Ele, vendo em nós alguma sujeira, nos purifique. Mas nós somos também, além de confrontados, nós somos desafiados. João 21, 17. João 21, 17. Eu gosto muito dessa resposta de Pedro final. Entristecido pela pergunta ser dirigida pela terceira vez, a mesma pergunta, com uma palavra diferente, porque nesse texto você tem, antes da morte de Cristo, Pedro falou, Lucas 23, 32 ou 33, se não estou equivocado, ele vai dizer assim: Senhor, eu vou contigo até a morte. É como se fosse assim: eu te amo, Senhor, com o amor ágape, o amor incondicional, o amor de Deus. Logo em seguida, Pedro nega por 3 vezes. E ele nega diante de criados. E depois da ressurreição, Jesus fala assim: Pedro, tu me amas realmente com um amor incondicional? Aí Pedro responde assim: Senhor, eu gosto do Senhor. Porque a palavra da pergunta de Jesus é ágape, e a resposta de Pedro é filéu, que é o amor fraternal, aquele amor que você tem uns que você é mais íntimo, outros não, aquela coisa assim. Jesus pergunta de novo com o amor ágape, e Pedro responde agora de novo com o amor filéu, dizendo assim: não, Senhor, eu não tenho capacidade que eu tinha antes, que eu pensei que tivesse. Mas a terceira pergunta de Jesus não é mais com o amor ágape. A terceira pergunta de Jesus é: Pedro, tu me filéu? É um confronto para dizer assim: você é imperfeito. E dentro desse imperfeito, agora, Pedro responde: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu só gosto do Senhor, que eu não tenho capacidade de amá-lo como tu me amas. Eu estou recrutando uma turma aí chamada Servos Consagrados. Se quiser fazer parte, me procura. Os servos consagrados não é para julgar a vida da igreja ou julgar a vida dos outros, não. É para julgar a sua própria vida. Colocá-la diante do altar de Deus, na projeção de Deus, na parede, para você ver quem você é e tomar alguma decisão, porque sinto que nós precisamos nos cuidar. Porque o que tem acontecido no mundo hoje, chamado política, é só um instrumento. Por trás disso é espiritual. É uma batalha espiritual. Tudo tentando conduzir para e levando para o acontecimento da grande tribulação. Ah, pastor, você acha que vai ser breve? Não estou dizendo que vai ser breve, nem quando vai ser.
Até porque Jesus me falou que a minha responsabilidade não é adivinhar o futuro. Não compete conhecer coisas que o Senhor revelou pela sua própria autoridade, mas ser testemunha no poder do Espírito Santo. Aqui, ali e lá. Há uma batalha espiritual e que nós precisamos saber que isso está no controle de Deus, mas que nós somos instrumentos de Deus, mesmo imperfeitos. E aí o desafio é: eu conheço e agora então, sabendo quem você é, lhe chamo para pastorear o meu rebanho. E no nosso caso, para pregar o Evangelho do Senhor. Mas ainda nós temos aqui, por ela a nossa oração falha, nós não sabemos orar como convém, ela é corrigida. Isaías 65, 24, por gentileza. Isaías 65, 24. Será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Sabe, eu fico imaginando, às vezes a gente erra no horário e acha que é de repetir, ou entonação de voz. Quando você pede para dor de cabeça, Senhor, abençoa-me dor de cabeça. Agora, quando é um negócio, Senhor, em nome de Jesus. Ou, em nome de Jesus. Dá assim um tchan na oração, né? É como se Deus fosse responder, porque eu falei, em nome de Jesus. Eu tenho que falar que a minha oração é em nome de Jesus. Eu não preciso ficar repetindo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque ele está dizendo aqui que antes que eu oro, se eu oro com sinceridade, ele já está me ouvindo. Então ele sabe o que eu vou pedir, e ele quer que eu peça, mas ele está corrigindo e cuidando da minha oração. Olha só, e você tem esse Deus, eu tenho esse Deus, nós somos reconciliados com esse Deus. Nós precisamos vibrar mais no Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão radical, como eu disse, radical pessoal. Não é assim, eu não uso isso e vejo a Laís usar isso. Que absurdo. Não, a Laís é a Laís. Eu tomei a decisão porque acho que isso não convém, então eu deixo de usar, deixo de fazer, deixo de falar. Mas eu estou preocupado comigo mesmo. Isto é a santidade. E esta minha santidade, se eu estiver correto, Deus pode usar para conduzir outras pessoas. Mas eu preciso entender que o Senhor, Ele quer essa igreja santificada. Para isso você foi eleito. Eleito antes da fundação do mundo para sermos santos. O que isso significa? Separado desse mundo. Nós não podemos seguir a cartilha desse mundo. Nós não podemos. Irrepreensíveis é culpa diante de Deus. Então, nós recebemos essas duas coisas. Eleitos para sermos santos, preparados para isso, então temos que desenvolver isto, e sermos irrepreensíveis perante o Senhor no dia do julgamento. Então, nós precisamos entender essas questões. A grande questão é que a onisciência de Deus, muitas pessoas têm uma visão equivocada dos atributos de Deus. Aí você assim, Deus ele é onipotente porque Ele é onisciente. Se Deus for onipotente porque Ele é onisciente, então Deus é um fajuto. Ele engana você. É como aquele filme da Bolsa de Valores, que o camarada investia muito na laranja, porque ele recebia o relatório que ia ser apresentado no dia seguinte, ele recebia antes e comprava ou vendia todas as suas ações de laranja. Ele sabia o que vai acontecer. Então, não é porque ele decretou que, mas ele sabia, então por isso ele toma uma decisão. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não é onisciente e por isso Ele decretou as coisas. E nem porque Ele decretou que Ele é onisciente. Ele é onisciente. E eu quero então agora trabalhar esta questão relacionada a esta onisciência e propósito de Deus. A onisciência de Deus está ligada com o seu próprio decreto. Não é uma questão como o decreto estudado na quarta-feira passada, é por causa da onisciência. Deus decretou porque Ele sabia que ia acontecer. Ou seja, Ele não tem domínio sobre
mas ele sabia que ia acontecer, então ele decretou. Aí eu digo, esse não é Deus, mas Deus é aquele que decretou, e como decretou, ele sabe que vai acontecer, não só porque decretou, mas porque é ele que faz todas essas questões. Então vamos aqui, primeiro Jó 42:2, Daniel 4:35, o planejado será realizado, ligado com o seu decreto. A sua onisciência está intimamente ligada com o seu decreto. Jó 42:2. O que Jó afirmou? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Daniel 4:35. Perceberam bem? Ninguém pode, Deus determina, acontece e não tem que dar explicação a ninguém, né? Mas tem mais, o seu desígnio permanecerá, Provérbios 16:33 e 19:21. Primeiro, 16:33, olha só o que o rei Salomão disse a respeito de Deus. Aí você fala, vamos lançar sorte aqui para saber o que vai acontecer. Lança a sorte, mas é o Senhor que determina que aquilo cai do jeito que tem que cair. É essa a afirmação. 19:21. Eu acho que a palavra tem poder. Acho. Não a nossa, mas a de Deus. Porque a nossa, meu camarada, não tem poder nenhum. Você pode passar ali na Ilha do Boi, parar frente a uma mansão daquela e começar, eu decreto que essa mansão será minha, eu decreto que essa mansão será minha. Você vai ser preso, né? Ou levado para o hospício. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. E ela permanece. E não tem como fugir disto. Ah, não, mas tem pessoas. Ah, mas tem pessoas também. Ah, não, olha só, a palavra tem poder sim. Você fala na sua casa, se assim, aí o seu filho torna aquilo. E quantos filhos que tornam o contrário daquilo? Então não é a palavra, é a pessoa. A pessoa que é fraca e submete aquilo que se fala, mas não é a palavra que tem poder, é a pessoa que é fraca ou forte, certo? Vamos mais. Os acontecimentos foram determinados na eternidade. Atos 15:18. Atos 15:18. Diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde os séculos. Por favor, Natanael, abra uma outra versão aí, porque fica mais claro isso aí. Eu vou explicar o que é isso, né? Porque na nossa edição não fica tão claro. Olha só o que diz a outra edição. Ele está olhando ali. Deus prometeu isso e agora já está fazendo. Não é um pensamento novo. Ele sempre quis que fosse assim. Quer um exemplo claro? Gálatas 4:4. Vamos lá, por favor. Não está aqui não, mas vamos pegar só mais esse texto aqui. Nós chegamos ao final já, irmãos. Pode ficar tranquilo, tá? Eu sei que vocês estão fortes aí, mas assim, para não ficar muito cansativo, nós estamos chegando ao final já. Estou acrescentando esse texto aí, por gentileza. Gálatas 4:4. Vindo o que, Marília? A plenitude do tempo. O que isso significa, Vanessa? Que Jesus nasceu na hora exata que Deus havia determinado, lá na eternidade. Então esse texto aí que foi lido agora na nossa edição, que é um pouquinho diferente, né? Atos 15:18 da nossa. É assim, está vendo o que está acontecendo aqui agora aqui? Então, é o que eu falei que ia acontecer lá. Lá eu falei que ia acontecer,
E aqui tem acontecendo. Ou seja, Deus sabia na eternidade, dentro do seu propósito, e determinou que acontecesse aquilo que está acontecendo. Morte programada. Vamos lá, pode ler. A morte de Jesus. Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, eu vou respondendo a primeira pergunta lá no início. O pecado de Adão pegou Deus de surpresa? Por que não? Porque Jesus já estava garantido desde a eternidade. Se pegasse, ele ia promover a redenção após a queda. E por isso, então, o Senhor, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Vamos lá para o segundo texto. Atos 2, 23 e depois 4, 26 e 27. Atos 2, 23. Então, ele está falando que a morte de Jesus foi o quê? Pré-determinada por Deus. Agora o 4, 26 e 27. O que está dizendo aí, o apóstolo está dizendo aí? É que esses homens que mataram Jesus, eles fizeram em cumprimento a um decreto, uma determinação do próprio Deus. Do próprio Deus. Diante disso, queridos irmãos, fica muito claro que Deus, Ele não apenas sabe, a onisciência não está desvinculada dos seus decretos. O decreto é uma parte, é um atributo de Deus, assim como a onisciência também é um atributo de Deus. Ok? Então a gente pode fechar aqui com algumas aplicações. E a primeira aplicação, por favor, leiam. Que você ficar assim encantado, com os olhos arregalados, feliz da vida, e que ao mesmo tempo aquela felicidade, você fica com aquele temor diante de tão grande ato, tão grande maravilha representada. Veja bem, se Deus conhece o nosso coração com integridade, com totalidade, o que faz Deus nos manter na sua presença ainda? Se Ele sabe que hoje eu pensei o que não deveria pensar, que eu falei o que não deveria falar, que eu fiz o que não deveria fazer, ainda que tivesse pensado, falado e feito sozinho, é o ágape, é esse amor maravilhoso de Deus por nós. E aí eu digo uma coisa, se o seu cônjuge lhe traísse como você trai o Senhor, você permaneceria com ele? Não me responda, porque senão eu acho que todo mundo vai embora separado hoje, né? Deus se mantém como noivo, Jesus se mantém como noivo fiel diante de uma noiva infiel, porque Ele conhece o nosso coração. Saber que Ele sabe quem somos e ainda assim nos ouve a oração, quer o nosso louvor e quer relacionamento conosco, isso deve nos deixar então estupefatos ou espantados. Segunda,
Deixa eu dizer uma coisa. Se Deus sabe o que vai acontecer com você e comigo, sendo Ele o Todo-Poderoso, o que decreta, o que faz acontecer, precisamos ficar ansiosos? Não. Então, saber que Deus sabe todas as coisas, sabe o que vai acontecer, sendo Ele Deus, isso nos deixa muito tranquilos. E por final, é aí que nós estamos pecando. Era para esse templo agora estar com nenhum lugar vazio aqui dos membros da igreja. Nós temos mais de 200 membros que residem na sede. Sei que alguns não podem, mesmo querendo. Alguns não querem, e alguns até já foram embora. Mas diante desse Deus maravilhoso, deveríamos estar aqui lotados, com esse templo lotado. A sexta-feira, na oração, a gente falou, gente, vou ter que dividir, subir um pouquinho lá para o andar de cima, porque vai ficar muito, muito barulhento aqui a oração. Né? Vamos ter que mudar um pouquinho aqui. Era para a gente fazer assim. Mas não era só aqui no templo. A nossa vida no dia a dia deve ser diferente diante daquilo. E aí, já imaginou uma coisa? Você está dirigindo, aí vem aquele engraçadinho e faz uma besteira na sua frente. Qual seria a sua reação se Jesus estivesse como homem ali do seu lado, sentado no banco da carona? Não, vou deixar Jesus para lá. O presbítero do seu lado. Você... Eu não vou ficar nervoso com esse moço, porque eu não tenho alguém, eu tenho um crente do meu lado aqui. Né? Deixa eu contar uma história. Um pastor conhecido aí, ele estava na cidade de Belo Horizonte, e de repente ele fez alguma manobra lá, o cara do lado dele levantou e fez um dedo para ele, mas não é esse dedo, você sabe que não é, xingando ele. E aquele trânsito maluco de Belo Horizonte, carro vai, carro vem, carro vai, carro vem, e cota para lá e corre para cá, e aquele carro que fez o dedo para ele, parou no sinal da frente, fechado, e ele parou, como pastor, parou do lado. E quando ele olhou para o lado, era o membro da igreja, que ele pastoreia. Aquele moço ficou todo sem graça. Só que tem uma coisa, Deus está do seu lado todos os dias, como presença, mas Ele sabe o que você está pensando. Então, a gente precisa ser mais vivo na presença de Deus, temer mais o Senhor. Né? Viu que beleza? Decretos, agora, a onisciência. Vamos esperar para quarta-feira que vem agora para a gente ver o que nós vamos aprender mais de Deus. Vamos louvar mais o Senhor, vamos consagrar mais a nossa vida, vamos ler mais a Bíblia em casa, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos orar mais, meditar mais na palavra de Deus. Eu lhe deixo até um desafio para que você comece a memorizar textos bíblicos. Faz muito bem, porque no momento que você está tentando memorizar, você está alimentando a palavra de Deus. Às vezes você acorda de madrugada, você está tentando recitar os versículos que você está estudando, você está memorizando a palavra de Deus, está alimentando a palavra de Deus. Faça isso e você será feliz, com certeza. Oração, que seja a sua vida constante de oração, em nome de Jesus. Vamos encerrar? Alguém quer falar alguma coisa?